Boa tarde. É com muito orgulho que estamos inaugurando o ciclo de debates da SubUE. É um projeto que já existia, e a gente está retomando nessa gestão. É um momento bastante importante, um momento bastante enriquecedor, em que a gente pode afinar a comunicação com o resto da rede e estarmos mais próximos de todos aí da ponta. Hoje, o nosso tema é Conhecendo a SubUE. É um primeiro tema que é um tema de apresentação. Na verdade, hoje a gente tem a intenção de mostrar um pouco da estrutura da subsecretaria. Começo por me apresentar. Eu sou Tereza Navarro Vanucci, sou médica, sou intensivista, e tive a honra de ser convidada pelo nosso secretário de Saúde, Dr. Daniel Sorães, para subsecretariar essa subsecretaria enorme, né, que é a SubUE, a Subsecretaria de Hospitais de Urgência e Emergência. E tenho muito prazer em estar aqui e dizer que somos compostos de uma equipe essencialmente técnica, onde temos pessoas que atuam na medicina, atuam na área assistencial, na enfermagem, na fisioterapia, enfim, em todas as equipes em toda a equipe multidisciplinar, e são de ponta nas coisas que fazem, e nós conseguimos trazer para dentro da subsecretaria com o objetivo de criar uma SubUE bastante técnica e bastante próxima da ponta. A SubUE ela é composta, como eu lhe falei, uma subsecretaria bastante grande. Ela é composta por 8 hospitais gerais, 11 UPAs, 7 SER, várias instituições municipais de saúde mental, várias CAPs, várias residências terapêuticas, 7 hospitais generalizados, entre maternidades, 11 maternidades, 2 hospitais pediátricos, enfim, é uma super subsecretaria que tem toda essa ação na saúde do município do Rio de Janeiro. As nossas metas, na verdade, elas são tocadas pelos subsecretários, que é importante, desculpe, elas são tocadas pelos nossos superintendentes, que estão aqui presentes e que vão falar um pouquinho de cada parte, de cada pedacinho desses hospitais, dessas áreas. A gente também tem as coordenações, a coordenação de deshospitalização, e quando a gente pensa na SubUE como um todo, a gente pensa tanto na porta de entrada quanto na porta de saída desses nossos pacientes, o quanto é importante a gente pensar em toda a linha de cuidado. Então, além das superintendências, a gente tem a coordenação de deshospitalização, que é também extremamente importante. E, de uma forma geral, as nossas metas estão alinhadas, né, aos nossos princípios norteadores, e elas são ligadas totalmente à melhoria da qualidade da assistência no município do Rio de Janeiro. A gente entende que, tecnicamente, a gente pode mudar o município do Rio e, do ponto de vista assistencial, atuando diretamente na ponta, atuando diretamente junto às superintendências, junto às coordenações, e esse é o nosso principal objetivo. O primeiro superintendente que vai falar é o Dr. Paulo Silveira, especialista, médico cirurgião, especialista em trauma, e ele vai falar um pouquinho da Superintendência de Urgência e Emergência. Obrigado, Tereza. Boa tarde. Como a Tereza já me apresentou, meu nome é Paulo Silveira. Eu fui convidado pela Tereza e pelo Daniel para assumir a Superintendência de Urgência e Emergência. Minha formação é cirúrgica, eu sou cirurgião geral por formação e trabalho há muitos anos na área de emergência e trauma, com especialização em trauma. Bom, olha, não passou. Desculpa. Bom, estou andando para... E aí? Bom, desculpa. A nossa superintendência ela é formada por
que fico na superintendência. Temos como assessoras a Ana Lúcia, a doutora Ana Lúcia, a Margarete e a Marta, que está diretamente ligada a gente, porque a Marta, mesmo estando na SUBUE, ela faz toda a porta de entrada dos hospitais, esse acolhimento. A nossa estrutura, ela é feita por 8 hospitais gerais: Hospital Municipal Souza Aguiar, Hospital Municipal Miguel Couto, Hospital Municipal Salgado Filho, Hospital Municipal Lourenço Jorge, Hospital Municipal Pedro II, Hospital Municipal Evandro Freire, Hospital Municipal Rocha Faria e Hospital Municipal Albert Schweitzer. Temos os centros de emergência regional, os CER, Leblon, Barra, Centro, Ilha, Santa Cruz, Realengo e Campo Grande. E, além disso, nós temos uma rede de UPAs que atendem a parte de emergência para a nossa população: Madureira, Sepetiba, Costa Barros, Vila Kennedy, a Cidade de Deus, Engenho de Dentro, Senador Camará, Paciência, Rocha Miranda, a UPA do João 23 e a de Magalhães Barros. Nesses hospitais que a gente tem um atendimento bem diversificado no nosso grupo de hospitais de emergência, onde cirurgia geral e ortopedia e clínica médica a gente tem em todos os hospitais de emergência para atendimento à população, e alguns deles ainda têm algumas outras especialidades para poder dar suporte nessa rede de emergência que a gente tem no município do Rio de Janeiro. Esses levantamentos de números é só um comparativo entre o ano de 2019 e o ano de 2020. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano atípico, mas só por esses números, se a gente usar como base o ano de 2019, só a nossa rede de UPA e SER, que é as unidades de emergência, a gente tem quase 2 milhões de atendimentos. E no ano de 2020, no ano passado, a gente teve uma queda em torno de 40% desse atendimento, até por conta da pandemia que a gente viveu mais intensamente e continua vivendo. Quando a gente vai para os hospitais, aqui o gráfico tem um condensado dos macroindicadores dos hospitais gerais, a gente tem uma média, aqui o número de leitos, que aumentaram bastante nessa nova gestão, até para dar suporte para o atendimento ao paciente COVID, e o número de atendimentos, saídas, volume de cirurgia que a gente faz. A gente espera retomar esse número de cirurgia até quando tiver essa possibilidade de melhora da pandemia. Alguns setores fazem apoio à nossa superintendência, que é o protocolo de acolhimento e classificação de risco, que estão na porta de entrada dos hospitais, na porta de entrada das UPAs, que fazem um acolhimento da população e direciona de forma mais correta. Os indicadores e macroindicadores que a gente recebe e trabalha em cima deles para poder dar uma melhor assistência. O colegiado com os coordenadores das UPAs e dos diretores de hospitais, na qual a gente conversa e discute as necessidades de cada serviço e cada unidade. O painel da Secretaria Municipal de Saúde, onde tem todos os indicadores, onde a gente tirou esses números, que são armazenadas pelas nossas unidades, e o Centro de Operações do Rio de Janeiro, onde lá acontecem os eventos, os grandes eventos, e eles sinalizam e botam a saúde, como estamos diretamente associados à emergência. Quando há qualquer evento de massa, acidente, o Centro de Operações comunica a gente para que a gente prepare o nosso hospital antes mesmo do paciente chegar. Falando do Covid, a gente tem uma demanda no Ministério Público que a cada 15 dias a gente informa sobre as necessidades, como estamos atendendo em questões de insumo e tudo mais dentro das nossas unidades, e a gente trabalha junto com o Centro de Operações Especiais, que foi criado para o Covid, onde a gente também, através dos indicadores, mostra nossos gráficos, nossos números de atendimento, para que eles tomem, em conjunto, uma melhor iniciativa para a assistência da população. As nossas metas da nossa superintendência estão ligadas a uma criação da Câmara Técnica de Especialidade. A gente vê isso como uma necessidade, poder discutir de forma muito técnica entre as unidades, que envolva a parte médica e a parte de enfermagem, revisar e criar novos protocolos de assistência para os pacientes, para o servidor que está ali na ponta também, implementar o programa de imagem carioca, ou pelo menos ajudar nessa implementação, para que a gente possa ter uma rede de imagem para a população ambulatorial também, dentro dos nossos hospitais e também na parte ambulatorial. Uniformizar as salas de trauma, alguns hospitais consideram como chamada sala vermelha, mas é aquela sala onde chega o paciente traumatizado. A gente sabe,
por nossos hospitais serem os hospitais de emergência, e a emergência está muito próxima da saúde, da população, a gente precisa ter as salas de trauma especializada, criada, para dar um acolhimento melhor para esse paciente, capacitar os nossos profissionais de saúde, e um desafio, mas a gente vai trabalhar nele, que é retomar as cirurgias eletivas de forma gradual, com segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde. Agora a gente vai falar sobre o núcleo da deshospitalização. A doutora Simone Lino. É para cá, né? Aqui embaixo. Boa tarde a todos. Eu me chamo Simone, sou médica também, médica com formação clínica em fisiatria e saúde ocupacional. Eu faço parte do time da assessoria de deshospitalização. O nosso time é composto de uma equipe multidisciplinar, com 2 enfermeiras, a Débora e a Ana Karina, a Débora como assistente também da SUBUE, e a Jaqueline, que é fisioterapeuta. Nossa estrutura, ela consta fundamentalmente de um programa, que é um programa preferencial de atenção ao idoso. E esse programa ele tem como estrutura os hospitais, onde é feita a captação dos pacientes, as equipes que trabalham como parceiras nossas, equipes multidisciplinares também, uma dezena de procedimentos realizados nos pacientes, desde visita clínica, troca de curativos, administração de antibiótico, terapia parenteral, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoterapia. Nós também suprimos os processos emergenciais de judicialização, coordenando esses projetos com os pacientes que precisam de assistência, principalmente os neuropatas, que precisam de ventilação mecânica ou ventilação não invasiva, e a hiperbaroterapia. Os principais hospitais que nós temos núcleos para deshospitalização são o Miguel Couto, o Souza Guiar, Lourenço Jorge, Francisco da Silva Teles, Pedro II e Paulino Werneck. Dentro desses times, então, como eu falei, nós temos um grupo multidisciplinar, uma equipe para cada 60 pacientes. Hoje, no programa, nós temos aproximadamente 1.000 pacientes em programa, e desses, além desses 1.000, mais 23 judicializações. A deshospitalização, ela então, o nosso grupo entende que ela começa até antes, na admissão do paciente, não somente na saída do paciente. Na admissão de cada um dos pacientes é possível prever, associando o tipo de doença, o CID, o tempo de internação, assim como questões etárias e sociais também. A gente busca, então, dentro do hospital, fazer a captação desses pacientes, antevendo pacientes com internação prolongada e prevendo um giro de leito seguro, altas seguras. E, a partir da alta, o paciente tem alguns trajetos, que são voltar para a Secretaria Municipal para assistência em programa de saúde da família, retornar para casa, ou se esse doente não tiver casa, um lar ou um abrigo, e para o programa preferencial de atenção domiciliar ao idoso, que é o PAD. Os nossos indicadores de 2020, eles foram de 2.268 atendimentos. Desses atendimentos, para cada atendimento desse, ou resultante desses atendimentos, foram 21.000 aproximadamente procedimentos, 21.000 visitas, 196.000 procedimentos, 1.500 aproximadamente altas, com tempo médio de internação de cerca de 180 dias. As nossas metas agora, para a partir de 2022, de 2022 a 2024, é a ampliação das equipes de 1/4 delas a cada ano. Iniciar a captação desde a admissão até o intra-hospitalar, aumentando o giro de leito seguro.
prever as altas a partir dos planos terapêuticos e aumentar a abrangência, dessa forma, do programa de atenção domiciliar do idoso. Vou chamar o Dr. Renato Kaufmann, que vai falar sobre os hospitais especializados agora. Obrigado, Simone. Boa tarde, meu nome é Renato Kaufmann, eu sou superintendente de hospitais gerais especializados, sou cardiologista de formação, com formação também associada em emergência, e o meu foco vai ser falar da Superintendência de Hospitais Gerais Especializados, também tido como hospitais de retaguarda. A minha equipe constitui a minha assessora, que é a enfermeira Kátia da Costa, onde acaba fazendo a associação direta, e a superintendência trabalha em conjunto não somente com a Superintendência de Urgência e Emergência, assim como o programa de deshospitalização, como a gente vai falar um pouco mais à frente. A Superintendência de Hospitais Especializados, como eu falei previamente, hospitais de retaguarda, ela é composta de 7 hospitais. Cada hospital acaba tendo a sua distinção relacionada com o seu público, onde a gente acaba apresentando alguns desses hospitais com uma emergência aberta, como o Rocha Maia e o Francisco da Silva Teles, outros hospitais que não têm emergência e outros hospitais que são os hospitais de longa permanência. Como eu falei previamente, a gente acaba trabalhando muito em associação com os outros setores, porque os hospitais de retaguarda acabam absorvendo pacientes que estavam nos hospitais de emergência, seja eles na longa permanência ou quando você tem a necessidade de algum tipo de atendimento especializado. Por exemplo, nós temos o próprio Ronaldo Gazola, que atualmente está um hospital especificamente para Covid e acaba absorvendo pacientes que sejam do SER ou de outras unidades. Nós temos o Hospital Barata Ribeiro, que não somente tem a questão relacionada com a ortopedia e com a cirurgia plástica, como a fusão que houve com o IGG, onde nós temos os nossos leitos de geriatria, a longa permanência, que é onde nós temos um trabalho associado com a equipe da doutora Simone. E nós temos os próprios hospitais de longa permanência, propriamente ditos na AP 4.0, que são o Álvaro Ramos, onde acaba apresentando 14 leitos de reabilitação, e o Rafael de Paula Souza, que é um hospital que acaba tendo um vínculo muito forte com a questão relacionada com a infectologia, HIV/AIDS e a tuberculose. A Superintendência de Hospitais Gerais Especializados, ela acaba agindo de uma maneira muito relacionada com a coordenação, o planejamento, como a gente viu no organograma, um pouco mais abaixo, acaba ficando acima, né, em uma interseção com todas as áreas programáticas e os seus hospitais. E as nossas ações relativas acabam sendo muito relacionadas com a definição que a gente vai ter com tanto indicadores e a monitorização dos desempenhos, né? Definir exatamente qual é o nível de complexidade, a própria capacidade instalada que a gente vai ter relacionada com os hospitais, acompanhamento com construção, reforma, a própria estrutura física e a articulação com a central de regulação, com a regulação de leitos, recursos ambulatoriais, diagnóstico terapêutico, o que a gente já vem apresentando nesses primeiros 40 dias, um contato direto com a regulação e com um projeto exatamente para começar a focar em relação a zerar filas cirúrgicas de determinadas patologias. Nós temos também a função não só de acompanhar os desempenhos das unidades, como fazer ações estratégicas com os hospitais, tudo em consonância com as diretrizes que a gente tem relacionada com o Ministério da Saúde, acompanhar as ações assistenciais e promover e apoiar pesquisas relacionadas com o desenvolvimento técnico-científico dos nossos profissionais. E as nossas metas relacionadas com a gestão vai ser principalmente atualizar os protocolos assistenciais, onde a gente sabe que a medicina é uma ciência em constante atualização e a gente precisa sempre estar revendo esses protocolos para tentar agir sempre com a medicina baseada em evidência, a melhor assistência para o nosso doente. Revisitar o perfil das nossas unidades hospitalares, sempre avaliar o que a gente pode evoluir de um melhor atendimento, de fornecer melhor para o nosso usuário do SUS, capacitar os profissionais, né? A atualização médica acaba sendo fundamental, a educação médica continuada é algo fundamental que a gente sempre tem que manter para um melhor atendimento para o nosso usuário do SUS. O retorno das cirurgias eletivas, como o Dr. Paulo falou previamente,
Isso acaba sendo um plano de metas muito em conjunto das superintendências. E ampliar a capacidade cirúrgica, sempre considerando agora o ano de 2019, principalmente pelo fato de 2020 ter sido um ano muito atípico, o qual vivemos. Vamos estimular também a questão do desenvolvimento acadêmico-científico. Nessas unidades, a gente já está com convênios e reativando convênios com determinadas universidades, assim como pós-graduações, desenvolvimento de linha de pesquisa. E, junto com a doutora Simone Lino, como foi falado previamente, a gente tem um foco em relação ao próprio Barata Ribeiro, que tem um núcleo muito grande de geriatria, onde a gente já está iniciando um processo de deshospitalização desses pacientes, com contato direto com a chefia da geriatria, com a superintendência de hospitais especializados e com a deshospitalização, rounds regulares, exatamente para a gente conseguir dar um segmento melhor para o nosso paciente geriátrico de longa permanência. Passo agora para a doutora Carla, que é a superintendente dos hospitais de maternidade e pediátricos. Obrigada. Vou ver mesmo, hein? Essa de baixo. Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Primeiro, gostaria de agradecer por estar podendo fazer parte dessa equipe. É fundamental a gente continuar uma estrutura de trabalho que tem uma história longa de sucesso e de ruptura de estruturas tradicionais. Bom, quem é a Superintendência de Maternidades e Hospitais Pediátricos? Né? É um conjunto de 11 unidades que tem leitos obstétricos, 2 hospitais pediátricos, o Jesus e o Nossa Senhora do Loreto, e um conjunto de serviços dentro do Hospital de Urgência e Emergência, onde tem serviços de obstetrícia e UTI neonatológica. Tá? Essa é uma estrutura que se faz necessária, como já foi falado anteriormente, a articulação entre os diversos superintendentes. Nessa ação que a gente consegue dar potência, né, ao conjunto da assistência na cidade. Para além dessas superintendências que fazemos parte da SUBUE, é necessária a articulação com toda a atenção primária, que a linha de cuidado da assistência mulher, criança e adolescente não começa dentro dos hospitais. Ela começa lá atrás, né, quando uma menina ou um rapaz deseja iniciar a sua vida sexual, ele começa lá atrás. Quando eu quero dizer se eu quero ou não ter filhos, ela começa lá atrás, quando você cresce, quando você muda o seu perfil, quando você descobre a sexualidade, quando você pressupõe quais são os desejos, aonde eu vivo, qual é a cidade que eu quero. Isso faz parte da saúde. Né? E é nesse olhar longitudinal que a gente consegue compreender como é que o SUS na cidade do Rio de Janeiro é tão potente. Quem somos nós lá na SUBUE? Eu hoje sou a superintendente, tenho um assessor, que é o Márcio, o enfermeiro Márcio, tenho 4 médicas importantes, Nicole, na área de neonatologia, Penha, acompanhando morte materna, e CIRAG, e infecções respiratórias, Fátima Penso é a coordenadora da linha de obstetrícia, Rosana Rangel, infectologia neonatal, Andresa, enfermeira Andresa, Monique Miranda, Luiz e Silva, que trabalham a linha ligada mais ao Cegonha Carioca, que é um grande projeto dessa prefeitura, que está sendo resgatado em sua plenitude nesse momento. Enfim, quais são as nossas atribuições? Planejar, coordenar, acompanhar, avaliar o desenvolvimento das ações de saúde nos hospitais pediátricos e maternidade. Coordenar as competências para a definição de indicadores de maior mortalidade, composição das redes hierarquizadas, acompanhar as construções, reformas e ampliações baseadas nas normas técnicas, articular com a central, né, a nossa grande ferramenta de acesso, né, hierarquizado, a regulação de leitos para recursos ambulatoriais, diagnósticos terapêuticos, na área de obstetrícia, neonatologia e pediatria. Subsidiar os órgãos de gestão com informações relativas para novos contratos de gestão, para as parcerias que estão sendo colocadas para esse momento da prefeitura, né, da secretaria, ampliação desses novos contratos, e esse trabalho precisa ser subsidiado por cada equipe específica técnica. Cumprir metas de qualidade, como é que eles estão atuando, baseado em evidências científicas. E aí eu vou falar um pouquinho dessa dimensão.
Quando a gente fala de maternidades, a gente está falando, nós estamos falando aqui na rede municipal, de 90% dos partos SUS na cidade hoje. Isso equivale a em torno de 44 mil partos na cidade, acontecem nessa rede de 11 maternidades. Então, é uma potência, né, que a gente tem para estar recebendo bem gestantes e bebês num momento tão bom, de uma maneira geral, para mulheres e crianças e suas famílias. Temos uma taxa de baixo peso, 9%, ela vem se mantendo. Prematuridade está em torno de 6% nas nossas unidades. E aí vou falar um pouquinho das metas, né? Atualizar protocolos é fundamental, porque a gente precisa estar baseado em evidência, sempre se atualizando, sempre revendo. Manter essa rede articulada, esse é um desafio enorme, porque a gente já tem uma rede federal, uma rede de hospitais universitários, que são do SUS, e que precisam estar incluídos nessa discussão quando a gente fala em ampliar a oferta, ampliar acesso e qualificar essa assistência, né? Articular a rede pediátrica. Então, esse é o grande, nesse momento, o grande desafio. A pediatria teve alguns momentos na história da cidade, né, com alguns hospitais e alguns serviços diferenciados, mas hoje a pediatria que temos tem que ser ressignificada. Ou a gente muda o que a gente está oferecendo, ou esse leito pediátrico que está sendo oferecido talvez não seja mais o necessário. Então, nós precisamos refletir em cima dos indicadores, refletir sobre o que nós podemos fazer para ressignificar um conjunto de assistência para uma parcela tão importante da população, que são as crianças e adolescentes da cidade do Rio. Um outro desafio de metas é essa articulação da linha de cuidados para mulheres, crianças e adolescentes, com todos os pontos de atenção, como eu já falei lá anteriormente. Nós precisamos trabalhar não só articuladamente entre nós, mas para um conjunto de serviços da atenção primária, porque sem eles, essa linha de cuidado ela se dá de forma parcial, de forma pouco potente. Então, essa é a rede que eu tenho para mostrar hoje para vocês. Estamos abertos para qualquer outra conversa e qualquer possibilidade junto e articulados. Agora eu convido o Dr. Hugo Fagundes, superintendente de hospitais psiquiátricos, para estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Boa tarde a todos. Eu queria saudar a todos e agradecer a oportunidade de seguir integrando a equipe do Dr. Daniel Soranz e da doutora Tereza Navarro na Superintendência de Saúde Mental, que tem um trabalho que, de certa maneira, é pautado pela desconstrução da assistência hospitalar tradicional. A assistência psiquiátrica, a psiquiatria tem 250 anos, ela nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no Hospício Nacional de Alienados, da Praia Vermelha, atual sede do campus da Praia Vermelha, e construiu nessa cidade os 2 macro-hospitais brasileiros. A colônia Juliano Moreira chegou a ter 5 mil leitos. E, nesse momento, tenho a alegria de estar anunciando que conseguimos fechar mais um núcleo. Hoje, a Juliano Moreira dispõe do Hospital Jurandir Manfredini, que é um hospital de agudos, o núcleo Franco da Rocha, que cuida de pacientes de longa permanência, e não dispõe de mais nenhum outro recurso. O Hospital Álvaro Ramos se tornou uma unidade independente e a Juliano Moreira conseguiu se desconstruir, seguiu sendo desconstruída nesse processo. Da mesma forma, os hospitais contratados ao SUS foram sendo desligados ao longo do processo. Nós já tivemos 13 hospitais privados. A psiquiatria já foi a 3ª despesa hospitalar na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a nossa satisfação é poder dizer que a gente consegue rodar uma cidade com 6,5 milhões de habitantes, com 300 leitos de agudos, sendo acompanhados dentro de uma rede que se integra e que, sobretudo, conta principalmente com os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que funcionam 24 horas, são 13 na cidade, como primeira linha de suporte e de acolhimento
do acompanhamento das pessoas em crise. Os CAPs são unidades que têm uma responsabilidade, um envolvimento territorial. E eles seguem acompanhando os seus pacientes em todas as condições. A ideia de... Temos hoje 32 CAPs na cidade, mas a intenção é que possamos contar com o maior número deles funcionando 7 dias na cidade. Hoje são 13. Nesses 13, nós conseguimos, em 2019, 2020, é uma média que se mantém, realizar 20 mil acolhimentos noturnos. Para se ter uma ideia, quando se enfrenta uma situação de crise, uma família, um sujeito que não tenha vinculação nenhuma a um serviço de saúde previamente, ele vai procurar um dos serviços de emergência psiquiátrica na cidade. A cidade dispõe de um serviço estadual no centro que funciona diariamente, que é o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro, na Praça da Harmonia. Dispõe do CER Leblon, que acompanha os pacientes de uma área da cidade que não dispõe de serviço, que é a AP22. Dispõe do Instituto Felipe Pinel, da Policlínica Rodolfo Rocco, que é um pré-hospitalar fixo que está localizado em Del Castilho. Dispõe do CER Barra, junto na Avenida Ayrton Senna, do CER Campo Grande e do CER Santa Cruz. Esses serviços realizam em torno de 600 atendimentos cada um por mês. Esse universo de pacientes acompanhados, fundamentalmente, tem como primeira linha os leitos dos CAPs 3, mas eles funcionam de tal maneira integrada que, de 12 em 12 horas, nossa equipe reorienta o fluxo. A gente mantém um contato direto com o centro regulador, do complexo regulador, com o GSE-SAMU e com a central de ambulâncias, e sabendo da distribuição real de recursos na cidade, de 12 em 12 horas a gente direciona o fluxo das emergências da cidade. Efetivamente, esses serviços conseguem estabelecer em tempo quase real, por um contato direto por redes de WhatsApp, fazer um contato com a atenção primária e com a atenção psicossocial do território, acompanhar as diversas unidades da cidade. Eu segui falando aqui sem chegar sem entrar no quadro da saúde mental. A Superintendência de Saúde Mental, ela, na verdade, é uma estrutura que faz uma mediação entre os serviços que estão localizados na rede hospitalar e serviços que são, fundamentalmente, serviços territoriais, com uma vinculação muito próxima com a atenção, com a atenção primária de saúde. Esse processo de transformação de uma cidade que já teve, no passado, 5 mil leitos, se deu fundamentalmente pela construção de uma política de desinstitucionalização. Nós temos, hoje, na cidade, um universo de 500 e tantas pessoas que trabalham nos 94 dispositivos, os serviços residenciais terapêuticos. Nesses serviços, hoje, temos 503 pessoas, a maioria com dezenas de anos de internação, vivendo em repúblicas, com cuidado assistido, podendo efetivamente participar na comunidade, viver na comunidade com a sua melhor possibilidade de inserção possível. Então, aqueles que conseguem aproveitar mais a cidade, sendo reinserido na rede de educação, aproveitando os dispositivos de lazer. Claro, vivemos em 2020 um ano atípico que, de certa maneira, restringiu a mobilidade de toda essa população. Foi, de fato, extremamente delicado para a saúde mental, que sempre funcionou em dispositivos grupais, dispositivos coletivos, e, fundamentalmente, se temeu que
o cuidado na casa dessas pessoas, pessoas extremamente dependentes, pudesse vir a ser um cuidado fragilizado, no qual perdêssemos muitos pacientes. Na verdade, isso não aconteceu. A gente conseguiu estruturar um desenho de acompanhamento na qual o número de óbitos que nós tivemos em 2020 não foi substancialmente diferente da média dos últimos 5 anos. Basta dizer que nós temos uma clientela envelhecida, uma clientela de um número considerável de pessoas acima de 80 anos, alguns ainda vivendo nos 113 leitos que temos na Juliano Moreira, e alguns no Instituto Nis da Silveira, outros no Instituto de Psiquiatria da FRJ, no Instituto Felipe Pinel, e alguns munícipes do Rio de Janeiro, em algumas cidades, alguns hospitais psiquiátricos no interior do Rio. Isso dá um número de 140 pessoas, que é a nossa tarefa para a desinstitucionalização, uma das nossas metas nesse momento. A nossa equipe está constituída, eu que estou na superintendência, o Paulo Pontes, que é o coordenador técnico assistencial, a Patrícia Matos, que assessora toda a logística efetivamente do processo operacional da rede, e de 3 coordenações de rede de atenção psicossocial. A Roberta Mercadante, que trabalha na RAPS Centro-Sul, a Clarice Furtado na RAPS Norte e a Sara Fonseca na Zona Oeste. Com uma observação. O nosso trabalho é um trabalho essencialmente intersetorial. Então, temos assessorias específicas que interagem, conversam com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria da Mulher. Temos uma interação direta com a estrutura da Justiça. Então, temos uma assessoria específica para criança e adolescente, que é a Ana Lambert, tem um grupo específico que trabalha com o sistema de informação, no qual conseguimos desenvolver nesse ano um primeiro prontuário eletrônico essencialmente ou diretamente dirigido para os centros de atenção psicossocial. Temos um grupo de pessoas que trabalham com políticas para álcool e drogas, e pessoas em situação de vulnerabilidade. Temos um núcleo que trabalha fundamentalmente com a desinstitucionalização e uma assessoria para bolsas. O Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil que tem uma lei municipal que dá uma bolsa vitalícia para aquelas pessoas que saíram de dentro dos hospitais psiquiátricos e foram viver com as suas famílias ou nas residências terapêuticas. Não é um processo que seja infinito. É um grupo de pessoas que tem direito a fazer jus desse benefício até o final das suas vidas. E o acompanhamento da gestão desses recursos, da gestão de recursos da LOA, do benefício de prestação continuada, ou mesmo de uma bolsa federal, é realizado pela nossa equipe. Isso implica no acompanhamento do detalhe dos recursos individuais dos diversos pacientes que estão dentro desse processo, seja vivendo nas famílias, seja vivendo nas residências terapêuticas. O trabalho das residências é um trabalho extremamente fino, cuidadoso, que implica em pensar as interações no território, a conversa com os vizinhos, o acompanhamento da manutenção da casa, o acompanhamento da alimentação. É extremamente importante pensar que nós temos pessoas, a sua grande maioria, com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, e é necessário fazer o acompanhamento nutricional do que efetivamente essas pessoas estão consumindo na casa delas. São pessoas que fazem compras, fazem
o seu cardápio próprio, pelos seus interesses, e é necessário direcionar dentro da casa delas qual a melhor forma de trabalhar esse cuidado. Fundamentalmente, é importante dizer que a gente conseguiu avançar por um caminho que a gente entende sem volta, de eliminar as internações de crianças e adolescentes, internações psiquiátricas de crianças e adolescentes na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro CAPS, que é na Zona Norte, que vai funcionar 24 horas, já está, nesse momento, funcionando parcialmente, parcialmente porque não oferece todos os leitos pensados, mas já funciona 7 dias na semana e acompanha crianças e adolescentes em crise. Esse trabalho tem possibilitado que os serviços viabilizem o olhar atento para adolescentes que fazem ou produzem lesões em sua experiência de vida. As lesões autoprovocadas são notificadas dentro do sistema do SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Saúde, e a ideia ou a grande missão dos serviços é poder, no seu território, estar acompanhando, interferindo e podendo trabalhar ou minorar os danos dessas pessoas. Vários estudos demonstram que o risco de uma nova situação de alguma agressão, alguma lesão autoprovocada é pelo menos 3 vezes maior para aqueles que efetivamente realizaram algum tipo de experiência desse tipo. Então, não só as tentativas de suicídio, mas o registro de lesões autoinfligidas vem sendo acompanhados pelos serviços e, fundamentalmente, pelos CAPs infantos juvenis. Hoje, nosso esforço está concentrado na possibilidade de distribuir melhor na cidade os recursos para atenção à saúde mental nas equipes de emergência regionais. Então, temos como perspectiva poder deixar de trabalhar dentro de um pré-hospitalar fixo, como a Policlínica Rodolfo Rocco, e poder efetivamente apostar na inserção na SER das cidades, efetivamente garantir o processo de acompanhamento e de matriciamento dos CAPs, das equipes dos CAPs, tanto para atenção primária quanto das emergências, a ideia da pronta resposta, a ideia de estar garantindo o cuidado territorial, estando presente e interagindo com toda a rede de saúde. A gente caminha agora para começar a monitorar de forma mais próxima os casos de violência, tanto as violências domésticas, contra a mulher, contra a criança, quanto nas intervenções catastróficas da cidade, temos composto brigadas que interferem, acompanham no processo de atender familiares, pessoas no entorno. Então, no desabamento da Musema, colocamos uma equipe para dar suporte a todas as pessoas do entorno, para permitir, inclusive, que os bombeiros e a equipe de emergencistas pudessem estar mais diretamente voltados para o atendimento aos agravos das pessoas. E hoje nós temos como perspectiva caminhar para o fechamento de todos os leitos de longa permanência. Então, há um desafio para a cidade pensar que caminhos ou que propostas poderemos construir para os institutos municipais, para o Nísio da Silveira, para Juliano Moreira. Existem várias possibilidades de se avançar nesse desenho. Eu acho que esse é o nosso caminho. Eu queria chamar a doutora Tereza Navarro para concluir a apresentação para vocês. Obrigado. Obrigada, Hugo. Obrigada a todos os superintendentes que brilhantemente apresentaram as suas superintendências. Mas eu queria dizer, nesse finalzinho, que a SUBIUE não para aí, né? Esse é o começo da SUBIUE.
A SUBUE, ela continua dentro de cada unidade nossa, que são muitas, com os diretores e coordenadores, passando pelo corpo de enfermagem, que eu considero a espinha dorsal de qualquer instituição hospitalar, enfim, chegando às nossas equipes multidisciplinares, aos farmacêuticos, aos fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, aos nossos maqueiros. Enfim, a SUBUE é enorme, a SUBUE tem um desafio enorme. O nosso maestro, Dr. Daniel Soran, está lá ajustando com a gente toda essa orquestra, e a gente, em 40 dias, consegue olhar a SUBUE hoje nesse prisma que a gente está mostrando aqui, mas a SUBUE, a gente não tem a menor dúvida que não se tem como falar da SUBUE em apenas 40 minutos ou que seja um dia inteiro. A SUBUE é enorme e os desafios são enormes. Então, eu queria agradecer a todos que estão na ponta e estão olhando aqui a gente, deixar a SUBUE à disposição, eu estou à disposição, a equipe toda, esse timaço que está aqui, que se apresentou, e outros que estão por trás aqui, doutora Ana Eiras, Margarete, pessoal que está aqui atrás nos apoiando. A gente queria dizer que estamos todos nós, o Paulo, da saúde mental, enfim, todos nós à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta e qualquer abordagem, e a subsecretaria está aberta a todos da ponta. Muito obrigada, uma boa tarde e até o próximo encontro. Obrigada.